Vamos direto ao que interessa. Uma questão clássica, daquelas que sempre caem na prova para praticante de prático. É um cenário de pura adrenalina, uma emergência no meio da navegação, onde o tempo é curto e a responsabilidade é enorme. A gente precisa da ordem certa, a ordem que salva. Vamos descobrir qual é. Imagina a cena. Você tá lá, no comando do passadiço. De repente, o grito, fora de giro. A girobússola, o instrumento principal, simplesmente apagou. E agora? Toda a navegação depende da agulha magnética e, claro, do seu raciocínio rápido. A pergunta é essa, na lata. Qual é a sua ordem? Ok, antes de sair gritando qualquer coisa, a primeira regra em qualquer crise é calma e clareza. A gente precisa entender o cenário. Quais são as informações que a gente tem na mão nesse exato momento? Vamos organizar os fatos. Tá aqui o nosso painel de controle. O rumo verdadeiro 045 é para onde o navio deveria estar apontando. A declinação magnética e o desvio da agulha, bom, esses são os erros que a gente já conhece e sabe que precisa corrigir. E o mais importante de tudo, a marcação polar de um farolete. Essa é a nossa referência visual, nosso ponto fixo no mundo lá fora. Certo, primeiro passo. Esquece a bússola magnética por um instante. A gente precisa de uma referência que não muda, uma verdade absoluta. A gente precisa saber qual é a posição exata daquele farolete no mapa. Em outras palavras, a gente vai calcular a marcação verdadeira dele. E para isso, a fórmula é bem direta. A marcação verdadeira é igual ao rumo verdadeiro mais a marcação polar. Pensa assim, a gente está alinhando a direção do navio com a posição do farol para descobrir onde ele realmente está no grande esquema das coisas. Então, a gente começa com o nosso rumo verdadeiro 045. E a gente vai somar a marcação do farolete, que é de 30 graus a partir da proa do navio. E pronto, chegamos em 075. Essa é a marcação verdadeira do farolete. Guarda esse número. Ele é nossa âncora na realidade, não importa o que as bússolas digam. Beleza, a gente já tem a nossa referência no mundo real. Agora, a gente precisa traduzir isso para a linguagem da agulha magnética. E para fazer essa ponte, a gente calcula o que se chama de correção total. Aqui, a gente combina aqueles dois erros que a gente já sabia. A declinação magnética é 15 graus para oeste, né? Para oeste, o sinal é sempre negativo, então menos 15. O desvio da agulha é 2 graus para leste. Para leste, o sinal é positivo, mais 2. A conta é simples, menos 15 com mais 2 dá menos 13, ou seja, nossa correção total é de 13 graus para oeste. E é exatamente isso que a correção total é. Ela é a diferença, a ponte, entre o que o mapa diz, que é o norte verdadeiro, e o que o nosso instrumento a bordo mostra, que é o norte da agulha. É um número que a gente usa para fazer o ajuste fino. Com esse número mágico em mãos, a correção total, a gente finalmente consegue descobrir o que a agulha deveria estar marcando se a gente apontasse ela para o farolete. A fórmula é: marcação de agulha é igual a marcação verdadeira menos a correção total. Então vamos lá. A gente pega a nossa marcação verdadeira, 0,75, e subtrai a correção total, que é menos 13. E aqui, atenção total na matemática. Subtrair um número negativo é a mesma coisa que somar, certo? Então, 75 mais 13 dá 0,88 graus. Essa é a marcação de agora. É o que a bússola magnética deveria ler ao mirar no farolete. Estamos quase lá. Muito bem, chegamos no gran finale. Agora é a hora da verdade. A gente já juntou todas as peças do quebra-cabeça. É o momento de calcular a ordem final, a frase exata que o timoneiro está esperando ouvir. E a fórmula final é bem lógica. A gente pega o que a agulha deveria estar marcando para o farol, a marcação de agulha, e tira a posição relativa do farol, a marcação polar. O que sobra? Exatamente o rumo que a gente precisa manter na agulha. A gente parte da marcação de agulha que acabamos de achar, 088. Desse valor, a gente vai subtrair a marcação polar que a gente tinha lá no começo, lembra? 30 graus. E tá aí, 058. Essa é a resposta. A ordem clara, confiante e correta para o timoneiro é governar no rumo de agulha 058. É essa ordem que mantém o navio no curso e garante a segurança de todo mundo. Então, percebe? Mais importante do que decorar a resposta é entender o caminho, a lógica. O que a gente fez aqui foi aplicar um método, um processo mental que funciona sempre em situações como essa. Vamos só recapitular rapidinho. Esse é o fluxo, o passo a passo do sucesso. Primeiro, se ancore na realidade, ache a marcação verdadeira.
Segundo, calcule a ponte entre o mapa e o seu instrumento, a correção total. Terceiro, traduza a referência para a linguagem da bússola, a marcação de agulha. E, por fim, determine a ordem de comando, o rumo de agulha. Com esse método, não tem erro. E para fechar, fica aqui uma provocação. Todo o nosso cálculo partiu de uma declinação magnética para oeste. Mas e se fosse 15 graus para leste? Como isso mudaria o sinal na nossa conta da correção total? E qual seria a ordem final? Pensa nisso. É o melhor jeito de fixar de vez esse conhecimento. A gente se vê na próxima.